Mais um devocional Intensa no Ar, onde conhecemos mais do Pai e nos aprofundamos nele. Olá, bom dia! Mais um dia se inicia e eu, Lani Nola, falo com você de Criciúma, Santa Catarina. Bem-vindo! Hoje é sexta-feira, nós vamos aqui entrar daqui a pouquinho, né? Amanhã já é sábado, no final de semana. E o meu desejo, a minha oração é que você possa desfrutar com a sua família, com os seus amigos, com os seus entes queridos, o melhor dessa terra nesse final de semana. Celebre, abrace, perdoe e que nesta manhã, nesse ambiente profético aqui, o Espírito Santo possa sim ter um lugar de honra na nossa vida, a ponto de que nós possamos ser instruídos acerca da sua palavra. A palavra de Deus, gente, ela é um presente para todo aquele que crê. E quando a gente ouve e não só deixa passar, mas quando a gente ouve, medita, como ela mesma fala, né? De dia e de noite, em todo o tempo, isso vai se tornando verdade e uma realidade na nossa vida. Nós vamos dar continuidade a Efésios 6. Eu convido você a pegar a sua Bíblia, o caderno, a caneta e vamos escrever, anotar o que o Pai vai falar ao nosso coração nessa manhã. Não esqueça, aqui é um ambiente profético. Não desperdice nada daquilo que o Pai quer fazer em sua vida. Amém? Eu vou estar lendo então na NVT, capítulo 6 de Efésios, versículo 4. No último devocional, nós estudamos sobre como os filhos, devem obedecer os pais. E hoje a gente vai entender um pouquinho de como tratar os nossos filhos, para quem é pai e para quem é mãe. E é tão interessante, gente, que nessa época aqui de Efésios, uma curiosidade, naquela época Paulo estava exortando porque os romanos, eles meio que viviam numa terra sem lei, digamos assim. Tinha lei, mas a lei protegia. Mesmo que o pai fosse alguém que maltratasse a família, ele tinha, digamos assim, um direito sobre seus filhos e toda a sua casa, até enquanto eles vivessem. Então, se um pai romano quisesse que um filho fosse escravo, ele seria. Se um pai romano quisesse vender seu filho, ele venderia, e a lei encobertava ele. A injustiça estava ali. Então, Paulo veio e nos trouxe, então, esse alerta, trouxe para eles esse alerta, ensinando pela palavra como os pais deveriam tratar os seus filhos. Então, aqui no versículo 4 fala assim: pais, não tratem seus filhos de modo a irritá-los. Antes, eduquem-nos com a disciplina e a instrução que vem do Senhor. É claro, a gente precisa trazer hoje isso para a nossa realidade, para o nosso cotidiano. E a gente sabe que muitas vezes a gente com tantas coisas na cabeça, adulto tem tantos problemas, boleto para pagar, enfim, N circunstâncias. E às vezes, principalmente filho pequeno, acaba muitas vezes irritando a gente. Então Paulo aqui diz assim, olha, não irrite seu filho por conta de que ele não tem... Às vezes a gente descarrega, gente? A gente descarrega na primeira pessoa que aparece na nossa frente naquele dia difícil, e muitas vezes é o nosso filho. Então ele está dizendo assim, discipline sim, instrua sim, mas a instrução precisa ser a do Senhor. Então a gente vai exortar, vai cuidar, vai ensinar em amor. Tem outras passagens da Bíblia que falam sobre isso, que é para a gente inculcar a palavra de Deus nos nossos filhos, nas nossas criancinhas, para que quando eles crescerem, eles não se esqueçam também da palavra. Então, a maneira que nós vamos instruir os nossos filhos está aqui na Bíblia. Como está tudo escrito, como você vê, como você imagina porque muitas vezes a gente parece, não, é do meu jeito e pronto, eu mando e pronto. Mas a Bíblia não fala isso. Nós vamos pela palavra e em amor. Por isso que a palavra ela é luz e ela nos traz vida.
Porque não é para nós usarmos de autoritarismos, mas é para a gente disciplinar em amor. Vocês lembram que a gente lê várias vezes, o pai exorta o filho que ama, e o pai vai exortar. Gente, não estou dizendo para não disciplinar não, porque o Mateus aqui em casa é disciplinado e a gente precisa disciplinar. Nós não podemos permitir que ideologias e coisas venham querer educar os nossos filhos. Nós vamos pela palavra, mas é em amor. Vai ter vezes que a gente vai ter que falar duro, firme, mas nós não vamos irritar os nossos filhos a ponto de que eles vão querer se distanciar de nós, a ponto de querer impor algo que não está na Bíblia, a ponto de ofender, prisionar, enfim, reprimir. Então a palavra de Deus tem sim a instrução para tudo aquilo que a gente precisa e inclusive cuidar dos nossos filhos. A palavra é tão clara, não provoque seus filhos, não irrite. Às vezes a gente é tão duro que se fosse conosco nós não aguentaríamos. Tratem de segurá-los pela mão para guiá-los no caminho do Senhor. Esse é o papel do pai, esse é o papel da mãe. Guiar os filhos no caminho do Senhor. Qual é o maior legado que você pode deixar para o seu filho? São as instruções da palavra de Deus. É Jesus impregnado no coração dele. Então a nossa vida, como nós somos, como é o nosso relacionamento com Deus, como nós somos diante de um e o outro dentro de casa, como é o nosso respeito um pelo outro. Isso sim vai transformar a vida do nosso filho. Eu não estou dizendo que não vai ter vezes que você vai se alterar, porque altera, gente, é normal, a gente é ser humano. Mas isso não nos dá o direito de maltratar, de irritar, de aprisionar, não. Nós somos pais, a nossa obrigação como pais, segundo o coração de Deus, é instruir os nossos filhos até que um dia eles queiram dizer com todas as suas forças: eu sirvo o Deus do meu pai. Porque o amor transborda no meu pai. Porque o amor transborda na minha mãe. Até quando ela vai me exortar, até quando ele vai me exortar, é em amor. Nós temos que entender que o amor ele vai constranger e converter o coração dos nossos filhos ao nosso coração. Então, é sim, é com diplomacia do céu. Não essa diplomacia aqui que eles querem dizer, não faça isso, não chame a atenção do seu filho, não discipline seu filho. Disciplina sim, tem a varinha que é para disciplinar. Ensine, eduque, mas em amor. Que a gente não seja demasiadamente justo a ponto de irritar. Que a gente não venha impor algo que a gente não viveria. Que nós venhamos ser instruídos pelo Espírito Santo de Deus a ensinar os nossos filhos no caminho do Senhor. Para que a gente possa guiá-los no caminho. É no caminho. É como o nosso Pai é conosco, o nosso Deus é conosco. Ele pega na nossa mão, não larga nem um momento e nos guia durante o caminho. Aí está o maior exemplo de como nós devemos guiar os nossos filhos. Eles vão passar por desertos, eles vão ter sim que vencer as barreiras deles, mas nós estamos aqui para instruí-los, guiá-los e fazer com que eles conheçam ainda mais o amor de Deus. Então é com respeito e amor que nós vamos sim ser bons pais, melhores pais e assim trazer o reino de Deus para nossa casa, que comece por nós, que comece em nós. Que a gente possa ter uma consciência de que os nossos filhos são uma herança do Senhor. Ele nos deu, mas pertence a Ele. Então nós vamos cuidar da melhor maneira possível, seguindo nós a instrução do céu para guiá-los no caminho. Amém? Deus te abençoe e um ótimo final de semana.